Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com Deus. Chegando hoje no nosso terceiro dia e hoje aconteceu algo chocante que eu preciso compartilhar com vocês, assim. Já começou a acontecer algumas coisas, essa é a verdade. Lembrando que quando eu decidi, se você está caindo nesse vídeo de paraquedas, já tem outros episódios, eu aconselho que você assista para você poder entender um pouco sobre esse desafio 30 dias com Deus e qual foi o meu principal objetivo sem nenhum tipo de hipocrisia, né? Tipo, meu objetivo era realmente documentar o meu processo de buscar ao Senhor. E eu não sou uma pessoa descrente, nada disso. Eu, durante muito tempo, eu estava na igreja, conheço a palavra, não sou especialista, não sou teólogo, não sou pastor, não sou evangelista, nada disso, né? Eu sou apenas uma pessoa comum que resolveu fazer esse processo, esse desafio de 30 dias e resolveu gravar e compartilhar isso, né, com as pessoas, caso tenham interesse, os ensinamentos, o que está acontecendo. Basicamente acontece de que eu acordo pela manhã e eu tenho um momento de buscar, né, de ler a palavra, de ouvir, de louvar, de orar, enfim. E diante disso, hoje aconteceu algo completamente ao contrário disso. Isso me deu um grande ensinamento, né, que parece que caiu assim, né? Quando a gente quando eu falo assim, às vezes existem coisas que parece que saltam aos seus olhos, né? Não é que às vezes a gente está lendo a Bíblia, às vezes a gente está ouvindo um louvor, ou às vezes a gente está na espera de que alguém fale algo, de que algo aconteça para que possa, de certa forma, nos dar uma resposta de alguma coisa. E muitas das vezes isso não acontece e a gente fica muito frustrado. Então eu não tenho pretensão nenhuma em encontrar algo. Eu quero entender e compreender aquilo que Deus faz, porque às vezes a gente vê determinadas coisas acontecendo na vida de outras pessoas, como eu já disse aqui algumas vezes, quando a gente vê algum vídeo no YouTube, meio que, entre muitas aspas, tá? Não é uma crítica, não é um julgamento, mas é uma percepção que eu tive, e não tenho pretensão de nenhum tipo de julgamento, mas é que às vezes eu percebo que as pessoas querem, de certa forma, nos dar uma receita de como nos relacionarmos com Deus, de como ouvir a Deus, de a oração que Deus vai ouvir, o jeito que você tem que fazer, o porquê que você tem que fazer. E isso sempre foi muito confuso na minha cabeça, porque Deus, ele ao meu ver, tá? Lembrando que aqui é a minha opinião. Aqui é a forma com a qual eu penso, eu enxergo e eu estou vendo. Pode ser que daqui a um tempo isso mude? Pode. Pode sim. Sem nenhum tipo de arrogância, eu não tenho nenhum tipo de problema, né? De chegar e falar assim, uma vez eu falei isso e pra mim essa perspectiva mudou. Então eu tô falando o que tá acontecendo agora. E às vezes isso me incomodava um pouco. E meio que eu fui permitindo com que determinadas coisas me afastassem. E existe um grande erro que a gente comete também no nosso processo de buscar a Deus, é colocar em pessoas, né, como se fosse Deus naquela pessoa. Então eu escuto aquela pessoa porque faz sentido e eu acredito que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. E pode acontecer em algum momento de que essa pessoa, ela não mais preencha aquela expectativa que você tinha. E aí você, em comparação daquela pessoa que você via como uma figura de Deus, né, uma pessoa enviada por Deus, ela decepciona você ou ela não atende uma determinada expectativa, e a primeira coisa que você faz é pensar, julgar, no sentido de tipo assim, poxa, mas eu pensei que essa pessoa era de Deus, e olha só o que ela falou, e não sei o que, e isso distancia a gente, porque a gente precisa entender que não é porque alguém apresentou Deus ou Jesus de uma forma errada que ele é isso. Não é porque eu apresento uma pessoa de forma errada que aquela pessoa é isso. É apenas a forma com a qual eu estou vendo aquilo. E que talvez não seja a forma correta. Correto? Então, só para deixar isso claro. Mas o que aconteceu hoje? Hoje eu tive um dos maiores ensinamentos nesse processo curto que está acontecendo. Que normalmente, como eu disse para vocês, pela manhã a gente costuma buscar isso para que a gente pudesse entender. Eu quero entender, eu quero sentir, viver e ver isso, ok? A gente entende que a forma da gente se aproximar de Deus é meditar sobre Ele, é orar, é ler a Bíblia, e isso vai nos aproximar dele, correto?
e que Deus ele vai transformar, que Deus ele vai mudar, e muitas das vezes a gente vê isso acontecendo, mas às vezes nos parece que como que isso aconteceu? Foi da noite pro dia? O que que essa pessoa fez? Então eu falei, cara, eu vou testar isso e vamos ver o que que Deus vai fazer, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que estão assistindo, e o que que vai acontecer. Número 1, eu não estou buscando nada, no sentido de eu preciso acordar e ter algo para falar no vídeo. Não estou buscando. Zero. Isso daqui, por exemplo, veio na minha cabeça no momento em que eu estava limpando ali o lugar onde o cachorro fica, né, a varanda, e depois eu sentei aqui e tinha um vídeo sugestionado, eu cliquei naquele vídeo e apareceu e eu falei, Só que antes eu já estava com essa sensação. O que aconteceu? Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu não orei, eu não vi nada, nenhuma pregação, não botei a mão na Bíblia, não li nem a Bíblia no celular, notificação, nada. Eu simplesmente levantei, tomei café e comecei a trabalhar. E o meu combinado, né, comigo mesmo e com Deus era que eu queria ter essa experiência entregando ali a primícia do dia em relação a conversar com Deus, a conversar com Deus para que o Espírito Santo possa me guiar. E eu não fiz nada disso. Eu não fiz absolutamente nada disso. E aí, o que foi o ensinamento que eu quero compartilhar com vocês? Hoje eu consegui entender que a fé exige foco. A fé exige foco. Eu preciso estar focado. E me veio a lembrança da história de Jairo. Me veio. Eu não li. Me veio a lembrança. E aqui, como eu disse, eu não sou pastor, eu não sou teólogo, e eu estou pedindo aqui uma licença poética para falar, né? Eu não vou falar vírgula por vírgula, palavra, como está escrito. Não. Eu vou trazer de uma forma didática, com a qual eu entendi isso, né? Para passar para vocês, ok? Então, para isso ficar bem claro. A história de Jairo é mais ou menos que Jairo ele estava com uma filha, essa filha estava doente e Jairo resolveu buscar, né, Jesus, porque ouviu que Jesus fazia milagres e Jairo resolveu fazer isso. Então Jairo ele foi na direção de Jesus. E tem uma parte interessante também que é falada tanto no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, e de Lucas, que Jesus está andando e tem aquela mulher com fluxo de sangue, aquela mulher toca nele, aquela mulher é curada. E Jesus estava no caminho indo para a casa de Jairo para poder curar a filha de Jairo. Então Jairo, ele tinha muita clareza. Nossa, eu quero lá porque eu sei que ele vai fazer isso, eu tenho fé que isso vai acontecer e beleza, e vamos lá. Então Jairo foi, e quando Jairo estava vindo, chegou um determinado momento que as pessoas se aproximaram de Jairo e diziam assim, Jairo, não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu. E Jesus, ouvindo aquilo, disse assim, ela não morreu, ela apenas dorme. E as pessoas dizendo, Jairo, não perturba mais ele, não tem mais o que fazer, ela já morreu. Eu sinto que naquele momento era como se Jesus estivesse falando assim, Jairo, olha para mim. Jairo, foca em mim. E aquele turbilhão de pessoas falando, não adianta, ela já morreu, e não perturba mais ele, ela já se foi. E eu vejo Jesus tipo assim, Jairo, mantenha o foco em mim. Mantenha o foco em mim. Ela apenas dorme. Eu acredito que as pessoas deveriam começar a rir de Jesus. E nesse momento, Jesus faz assim, não vai ninguém comigo. Salvo engano, foi Tiago, João e Pedro. Pode ser que eu esteja equivocado, mas eu acredito que foram esses 3 discípulos que foram com Jesus. E Jesus disse que ela apenas dormia. E Jesus, a todo momento, Jairo, olha para mim. Jairo, foca. Você precisa entender que a fé exige foco. Eu tô aqui. Se você acreditou que eu poderia curar a sua filha, pode acreditar que eu posso ressuscitá-la também. Eu não estou dizendo que isso está escrito. É uma interpretação que eu tive. E quando Jesus ele chega naquela casa, ele pede para que as pessoas saiam. Isso foi uma outra coisa muito interessante que ficou na minha cabeça. E a partir daquele momento, Jesus senta do lado dela e diz, levanta, acorda. E a menina levanta. Tá, Vinícius, mas o que isso tem a ver com o que você aprendeu hoje com Deus, com Jesus, com a palavra? Eu aprendi que a fé exige foco. Porque a partir do momento que eu tiro o foco daquilo que é importante, eu perco a minha fé. Hoje eu tirei o foco. Hoje eu perdi o foco. Uma das coisas que eu aprendi também, agorinha mesmo, tem um pregador chamado John Pepper.
ele fala que precisamos separar um tempo e um lugar para todos os dias estarmos junto com Deus. Orar, falar com Deus, conversar com Deus. Ele disse algo muito interessante, que o diabo, ele é tão estrategista, perspicaz, que ele não aparece em formato de pecado. O que tira o nosso foco não são coisas pecaminosas. São coisas que a gente acredita que deveria estar fazendo. No meu caso, eu acredito que eu não poderia orar nem ler porque eu precisava fazer os livros que estavam para serem enviados hoje, não podia falhar. Então aquilo ali era a prioridade. E como eu disse, um dos vídeos atrás, que quando Deus não é a nossa prioridade e a gente se preocupa e acha que Deus é um step, a gente sempre vai querer recorrer a Ele naquele momento de maior calamidade. E não que você não tenha que fazer isso, tá? Não que você não tenha que fazer isso, mas é convidar para que Ele seja o primeiro. E hoje eu não fiz isso. Hoje eu não fiz isso. E eu entendi que a fé exige foco. Eu preciso estar focado. Eu preciso planejar. E o John Pepper, ele disse algo interessante, que se não planejarmos, podemos acreditar que se a gente não planeja, a gente vai se distrair. E isso não é pecado, você se distrair. Não é errado você se distrair fazendo outras coisas, a correria do dia a dia, as coisas do dia a dia. O pecado não nos afasta da oração. O pecado, ele não vai nos afastar. Até porque o pecado, às vezes, é algo aos nossos olhos tão notável, tão perceptivo, que a gente sabe. Não, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui eu não devo fazer. Mas o que nos afasta, muitas das vezes, são as distrações. É quando eu perco o foco. A fé exige foco. O relacionamento com Deus exige foco. E o que é isso? Você não sabe que todos os dias você tem que comer? Você não tem o seu horário de dormir, você não tem o horário de comer, você não tem os seus horários para fazer determinadas coisas, mas não temos um horário específico para nos relacionarmos com Ele. E foi o que eu perdi durante muito tempo. Foi o que eu abandonei durante muito tempo. E isso, de certa forma, faz com que a gente comece a entender o quanto a gente está disposto a negar nós mesmos. Quando Jesus diz, negue a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Negar a si mesmo não é que eu tenha que negar a minha vida, mas é negar os prazeres carnais. Todos os dias precisamos negar a nós mesmos. Por quê? Porque existem muitas outras coisas muito mais prazerosas ao nosso ponto de vista, às nossas necessidades momentâneas. Então, aquilo não se torna algo prazeroso muitas das vezes. E aí você pode estar se questionando, tá, mas por que eu deveria orar? Por que eu deveria buscar a Deus? Pra quê? A pergunta que você tinha que fazer é, por que não? Ah, mas eu não acredito. Tá tudo bem, eu vou falar com você honestamente que eu comecei a fazer isso mesmo que a minha lembrança do passado não me remetia a conseguir ter quando eu tinha um relacionamento, mas que eu acreditava ser íntimo, que talvez não era, mas o que eu acreditava, não de ter essa experiência, sabe? Essa comunhão, esse entendimento. E às vezes a tua mente ela vai te acusar de tipo assim, cara, você já fez isso lá atrás, você jejuava, você orava, você fazia isso grande parte do seu dia, e mesmo assim você não viu talvez coisas que você desejava ver como agora. Então agora você está fazendo prova de Deus. Na verdade, eu queria fazer com que isso aqui fosse um diário aberto, para que você pudesse realmente ver se Deus, ele é ou não o suficiente e o poderoso para fazer infinitamente mais. Como eu disse num dos vídeos anteriores, eu estou fazendo esse vídeo não uma das piores fases da minha vida, mas numa fase assim bem ruim, tá? Que eu tenho passado. E então você está buscando Deus porque você está ferrado. Cara, eu já tive em momentos piores alguns meses e mesmo assim eu acreditava que aquilo dali não deveria, né? Ou que era de competência minha, né? Era como se eu fosse um filho rebelde que quando erra, chega pro pai e fala assim, agora resolve esse problema pra mim. Então eu meio que fiquei com esse bloqueio na minha cabeça de tipo assim, o que Deus vai pensar, né?
Todas as vezes eu faço algo da minha cabeça sem necessariamente pedir nada, enfim, sem orar sobre aquilo dali, sem sentir algo, se eu devo ou não fazer aquilo dali. Eu tenho estado tão distante. E aí isso é o pecado original. O que é o pecado original? Pecar, a palavra pecado significa errar o alvo. Era quando os arqueiros na época, eles queriam acertar a flecha no alvo e de certa forma eles erravam. O nome disso era pecar, ele pecou. Ele pecou quando ele errou ali, né, o alvo. E a gente, na origem, né, lá de Eva e Adão, pecamos quando erramos o alvo dizendo que ele não é o nosso alvo, mas sim os nossos prazeres, quando a gente não nega a si mesmo. Então, pecar é errar o alvo de quem Deus é na nossa vida. Eu errei. As minhas vontades falaram mais alto, o meu prazer falou mais alto. Eu falei assim, olha, eu sou capaz de cuidar da minha própria vida. E a gente vive assim, dessa forma todos os dias. E, mais uma vez, você fala assim, tá, mas por que eu devo fazer isso? A resposta é, por que você não deve fazer? Lembre-se, você não tem nada a perder. Mas você tem tudo a ganhar. Você não tem nada a perder. Mas você tem tudo a ganhar. Tem um matemático do século passado, eu esqueci o nome dele agora, que ele diz que acreditar em Deus é uma das decisões mais inteligentes que o ser humano pode fazer. Por quê, Vinícius? Porque se você acredita em Deus e ele existe, eternidade. Agora, se eu acreditar em Deus e ele não existir, pelo menos eu vivi uma vida digna. Porque quando eu vivo pautado e baseado nos princípios que ele estabeleceu, pelo menos eu vou ser um homem melhor, eu vou falar menos palavrão, eu vou ajudar mais as pessoas, eu vou ser um melhor pai, eu vou ser um melhor marido, eu vou ser um melhor profissional, porque é isso que ele nos conduz. Agora, se eu não acreditar em Deus e ele existir, então, por uma questão de probabilidade, deu para entender? Se eu acredito que Deus existe e ele existe, golaço. Agora, se eu acredito que Deus existe e ele não existe, tá tudo bem, pelo menos aqui eu tive uma vida melhor, pelo menos aqui eu fui uma pessoa melhor. Agora, se eu não acredito em Deus e ele existe, passar a eternidade lá no lago de fogo, na dor e no sofrimento, talvez é um preço muito alto. Então, na dúvida, acreditar nele, matematicamente, depois você pesquisa essa informação, é mais seguro, digamos assim. Em resumo, nesse dia de hoje eu entendi que a fé exige foco. Como a gente tem foco para muitas outras coisas na vida, a gente precisa ter foco para poder buscar mais quem ele é. Se a gente quer realmente, de fato, se relacionar com Deus. Então a fé exige foco, mas também exige clareza. A gente precisa ter claro o que a gente quer. Jairo tinha algo claro. Eu quero que Jesus vá na minha casa e cure a minha filha. Só que houve algo que aconteceu e que talvez isso seja para você. Isso foi para mim um tempo atrás. Hoje eu acredito que, por uma análise, né? Eu acredito que isso foi algo que eu consegui fazer. É quando Jesus pede para que todos saiam. Porque muitas das vezes aquilo que impede o teu milagre são pessoas que estão ao seu redor. É por isso que Jesus fala assim, ninguém vai. Porque Jesus entendeu. Eu acredito no meu espírito que Jesus ele conseguia perceber e ter a sensibilidade de que tinham pessoas incrédulas ao ponto de jogar aquela carga ruim. Então ele falou assim, não vai ninguém, só vai essas pessoas. Quando ele chega na casa ele fala assim, saia. Então talvez exista pessoas, situações que vão precisar sair da sua vida para que o milagre possa acontecer. Meu conselho para você nesse terceiro dia, a partir de hoje comece a vigiar, ter foco. Porque às vezes a gente diz, eu não tenho fé, ou eu tenho pouca fé. Será por quê? Eu tenho pouca esperança. É porque eu não me alimento da esperança. Eu tenho pouca fé. É porque eu não me alimento da fé. Eu não me alimento da esperança. Eu sei que tudo que eu tô falando pra você, que tá aqui agora, não é fácil, sabe? Porque muitas das vezes quando a gente lê algumas coisas na Bíblia, a gente fala, cara, como assim? Quando Deus diz assim, não se preocupar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja os lírios do campo, os pássaros do céu. Eles não se preocupam com o que comer, beber, aonde dormir. Eles simplesmente estão vivendo. E Deus cuida deles. Imagina você, que é filho. E eu sei que às vezes a gente, no meio do caos, no meio da confusão, no meio da dor, no meio da dúvida, a gente pergunta onde Deus está. Agora,
falando aqui com vocês, eu acredito que ele está onde ele sempre esteve. O problema é que só lembramos dele nos momentos mais críticos. Vinícius, mas eu conheço pessoas que são tementes ao Senhor e coisas ruins aconteceram com elas. É possível. Mas quando essas coisas ruins aconteceram com essas pessoas, o que me vem à cabeça é como que essas pessoas conseguiram passar por isso. Teve uma palavra do Bill Johnson quando meu pai morreu que ficou na minha cabeça martelando. O Bill Johnson, ele tinha perdido a esposa num sábado e no domingo ele estava pregando. E o nome da pregação era Partindo o Pão. E o Bill Johnson disse uma frase que eu anotei assim, ficou gravado inclusive no dia que eu perdi meu pai, eu até postei essa frase que diz assim: o duro de coração sempre julgará Deus por aquilo que ele não fez. E aí eu acrescentei: o duro de coração sempre julgará Deus por aquilo que ele não fez. E nunca será grato por aquilo que ele já te deu. E nunca reconhecerá aquilo que ele já te deu. Hoje, brincando com os meus filhos, eu falei assim, brincando com a Andressa, a gente estava brincando numa determinada situação que ela pediu para eu limpar a mesa e eu tirei as coisas da mesa, mas não limpei a mesa, enfim. E aí ela, poxa, você tem que te pedir para fazer isso aqui, papapá. E aí eu brinquei com os meus filhos. Não importa se você acerta 30 vezes. Se você erra somente uma, você só será lembrado pelo teu erro. E às vezes isso acontece. Não importa quantas vezes Deus nos abençoou. O que importa foram as vezes que eu acredito que Ele não me abençoou. Que eu acredito. E eu acho que isso é bem profundo, bem reflexivo. E eu preciso confessar pra vocês, ontem quando eu terminei o vídeo, parte 2, a Andressa falou assim: cara, eu tô olhando pra você, parece que você tá muito desanimado. Parece que você não tá empolgado, parece que você, sei lá, não tá se sentindo confiante no que você tá falando. E eu respondi pra ela: é exatamente isso, porque eu vou postar todos os vídeos independente de como eles ficaram. Porque se as pessoas precisam ver uma mudança de Deus, que elas vejam através do meu olhar, que elas vejam através do meu falar, que elas vejam através do brilho do meu olho. Então, isso, de certa forma, vai ser um parâmetro para que a gente possa nos desafiar nesse processo de fé. Eu creio que Deus, ele faz, ele está fazendo e ele sempre vai fazer. O problema, às vezes, nessa equação é a minha falta de fé, é a minha falta de perseverança, é a minha falta de planejamento, é a minha falta de tornar ele importante. E eu tô muito feliz, honestamente, de poder estar me sentindo livre para falar isso daqui, sem nenhum tipo de roteiro ou script, de me engessar para falar sobre determinadas coisas. Tô me sentindo muito bem em poder dar a minha opinião, sabe? E lembrando, eu não tô aqui para dizer que eu tô certo, eu não tô aqui para dizer o que você tem ou não que fazer. Eu tô aqui apenas para poder compartilhar aquilo que eu tô fazendo. Só isso. Se isso vai ser útil para você ou não, o tempo dirá. Você irá comentar aqui, você vai se inscrever no canal, você vai comentar, você vai colocar aqui talvez o que aconteceu ou não, ou talvez a maioria das pessoas não vão nem assistir esse vídeo até o final. Mas isso não é problema meu. Meu problema ou a minha missão é apenas fazer aquilo que eu me propus a fazer. Então, eu faço a minha parte e Deus faz aquilo que Ele precisa fazer. E nisso a gente vai descobrir. Vamos viver algo que talvez a gente nunca viveu, ou vamos ver algo que a gente nunca viveu, que a gente nunca viu. Vamos ver. Obrigado por você ter ficado até aqui. Obrigado por você estar aqui assistindo, acompanhando essa série. Eu fico muito feliz, honestamente falando. Eu acredito que isso daqui é um bate-papo realmente, de fato. E eu tô feliz. Tô feliz por estar fazendo isso daqui. Eu fiquei hoje entusiasmado, digamos assim, pelo fato de isso ter acontecido e eu consegui ter essa percepção
sabe? Eu consegui ter essa sensibilidade. Não foi algo que eu planejei, foi algo que aconteceu. E era isso que eu queria. Eu não quero preparar algo. Eu quero que algo aconteça para que eu possa entender e perceber que está acontecendo um mover. Eu quero um dia virar e sentir aquilo que Jesus disse. As coisas que eu faço, não faço por mim, mas do Pai que está em mim, que através de mim cumpre ou faz as suas obras. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.